Fala galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. O tema da aula de hoje é circunferência e introdução. Vamos ficar por dentro do assunto, entender a característica desse tema, a sua principal estrutura. Claro, a aplicação no cotidiano também não vai ficar de fora. Temos o aprofundando conhecimento, que quando a gente trabalha o assunto atual e revisa também algum assunto anterior. E, claro, né, ela não pode ficar de fora, é o Momento OBS. Prepara o post-it porque tem dicas super importantes sobre o nosso tema. Então, não se organizou ainda? Prepara o material, porque está chegando a vinheta mais famosa desse Brasil. Sou mais matemática. Quando a gente vai falar de circunferência, vamos entender então como ela é aplicada no nosso dia a dia. Como encontrar e identificar as características relacionadas, claro, num plano cartesiano. Então é hora das aplicações no cotidiano. Então, para começar, vamos entender a seguinte situação. Aplicações no cotidiano têm relação com a tela de um radar. Então aqui eu tenho a representação de várias circunferências. No plano cartesiano é algo tridimensional que está relacionado em algo bidimensional, né? Só duas dimensões. E aí eu tenho aqui várias coisas que a gente vai ver durante as próximas aulas, tá certo? Não só de hoje. Mas eu tenho ideia de várias circunferências com o mesmo centro em comum, então são chamadas circunferências concêntricas. Mas tem vários tipos de posições que a gente vai aprender entre circunferências, entre uma reta e uma circunferência. Então, tudo isso a gente vai ver nas próximas teleaulas. Além da ideia de posição entre circunferências, como eu já viu em ponto e reta, a gente localizava situações num plano, né? Com coordenadas. Aqui também. Então, tem esses pontos aqui. Aqui é a representação geral, né? de um globo, né? De um mapa mundi. Então, olha só, é muito extenso. Pode haver colisões entre aviões de rotas diferentes? Pode haver. Mas com a ajuda de um radar, você não vai acontecer isso. Então já serve para situar mesmo, porque pode vir de uma empresa particular, pode ter várias frotas aí diferentes, poderia haver colisões. Se não fosse a ajuda do radar, isso aconteceria com muita frequência, né? Então, você consegue determinar aqui, esses pontos seriam algum objeto, alguma coisa ali que está sendo visto pelos satélites, no caso, né? E aí, você consegue situar. Se está vindo em direção, claro, você vai chamar atenção para poder desviar. Então, não tem como bater aí. Então, facilita muito? Facilita. Se não fosse a existência deles, os radares, aí seria muito crítico as situações aí. Então, você consegue, com esses pontos aqui, determinar coordenadas, né? Eu tenho aqui plano cartesiano, é uma representação de um plano. Então tem um eixo horizontal, tem um eixo vertical, tem a numeração, tem a angulação também, então faz o estudo de tudo, né? Também tem a angulação. Então tem várias situações aqui que a geometria analítica faz esse estudo. E em questões de Enem ele costuma associar algo real com algo num plano, até calcular a distância de determinados pontos aqui, utilizar a escala. Então você tem que ficar por dentro, dominar bem não só a parte de ponto e reta, como também o estudo da circunferência. Calcular a distância desse determinado centro aqui até esse ponto, e aí determinar a distância entre rotas, tudo isso a geometria analítica faz o estudo, tá bom? Então vamos ficar agora, aprofundar mais essa ideia, ficando por dentro do assunto. Roda aí. Vamos entender então a definição de circunferência. Olha só, uma circunferência com centro O, tá bom? Então ele vai ter coordenadas. A gente vai trabalhar tudo isso num plano cartesiano, como a gente já viu em ponto e reta, né? Então ele vai ter coordenadas agora, e essas coordenadas vai nomear A e B, tá certo? E raio R é o conjunto de todos os pontos P do plano equidistantes a O. Ou seja, em qualquer ponto que eu tomar aqui nessa linha vermelha,
a distância desse ponto na linha vermelha até o centro, no caso esse ponto O aqui, tem que ter a mesma medida. Se tiver a mesma medida em qualquer lugar que eu tomar aqui, ó, P de novo, a distância for igual à anterior em qualquer lugar aqui, então isso aqui vai formar uma circunferência. Para existir circunferência, a distância até o centro tem que ser a mesma, tá bom? Se variar, já não é mais uma circunferência. E essa distância é chamada de raio, tá certo? Então temos três características. Temos aqui o centro, que é representado por O, e ele vai ter as coordenadas A e B. No caso, qualquer valor que eu tomar para x, eu vou ter um correspondente aqui para B, certo? No plano cartesiano. Também vai ter aqui, para formar esse raio, vai ter que ter um ponto na circunferência qualquer, então pode ser em qualquer posição eu ter esse ponto P, e aí ele vai ter coordenadas x e y, e aí essa distância entre os dois vai determinar a medida do raio. Como eu estou falando muito em distância do centro para P, para formar esse raio, a gente vai recorrer lá a ponto e reta, a fórmula da distância entre dois pontos. É a mesma fórmula, né? Variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. E aí a gente vai demonstrar qual é a equação para a circunferência. Assim como a gente viu os tipos de equações de reta, né? Equação geral, reduzida, né? Fundamental, a gente também nesse assunto vai ter equações. São duas características, a equação reduzida e a equação geral. Na aula de hoje vocês vão ficar atentos à equação reduzida que eu vou demonstrar agora. Para surgir a equação reduzida, ela vai partir da ideia da distância. Então, é a distância que vai demonstrar a fórmula da equação. Olha só, eu coloquei na fórmula aqui, eu coloquei o seguinte. Eu vou utilizar os pontos O, que tem coordenadas A e B, e vou utilizar o ponto P, que tem coordenadas X e Y. Quando a gente descobriu as equações da reta, sempre na equação ficava em função de X e Y. Aqui também, só tem uma diferençazinha nos detalhes. Eu vou chamar esse ponto O, que é o centro, de inicial e o P de final. E eu vou substituir. XP final menos o inicial, então vai ficar x menos o x inicial é o A ao quadrado, mais, olha só o que eu vou fazer, tá certo? O y também, y de P, que é o próprio y, menos o y inicial, que é o B ao quadrado. Só que isso tudo aqui está dentro de uma raiz. Só que a gente pode fazer o contrário. O inverso da radiciação é o quê? A potenciação. Então eu não quero trabalhar com raiz. Olha o que vai acontecer. Só que essa distância aqui de O para P é a medida do raio. Então eu posso pegar essa fórmula aqui e igualar simplesmente a R. Ou seja, a distância já é equivalente ao raio. Só que, para acontecer ser igual ao raio, teria que estar na raiz quadrada. Mas eu não quero trabalhar com raiz. Então, o inverso da raiz é a potência. Então, essa distância aqui vai ficar ao quadrado. Só que essa distância representa quem? O raio. Então, vai ficar R ao quadrado. Professor, se eu fizer o inverso da potência é a radiciação, então esse termo todinho aqui vai ficar dentro da raiz como está na fórmula. Só que a gente vai deixar reduzida nesse padrão aqui, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Então temos a equação reduzida. Na próxima teleaula, eu vou mostrar para vocês como é que é a equação geral, tá certo? Hoje é só a equação reduzida mesmo. Pronto, então a equação reduzida é essa daqui. Ela tem essa característica. Através da reduzida, a gente pode determinar o centro, tá bom? O centro da circunferência e podemos determinar também o raio. Ou, na questão, ele dá o centro e o raio e podemos determinar a equação. Então, a gente vai ver isso tudo na teleaula. Olha só. Como é que eu vou localizar na equação reduzida o centro e o raio? O centro é as coordenadas A e B na fórmula. Lembra que a equação vai estar em função de x e y. Então vocês vão ver o x e o y. E aqui no lugar do A e B vocês vão ver números. Esses números representam o centro. Só que na fórmula da reduzida tem esse menos aqui, ó. É x menos A e y menos B. Cuidado, que a gente vai entender já nas questões. E o raio, na equação reduzida, aqui está o quadrado.
Se ele pedir o raio na questão, você vai ter que fazer a raiz quadrada desse valor, porque já vai estar, por exemplo, uma equação igual a 9, vamos dizer assim. Não vai estar 9 ao quadrado. Se não está 9 ao quadrado, então quer dizer que para descobrir o raio, eu vou ter que fazer a raiz quadrada, porque na equação reduzida fica r ao quadrado. Se você já vê 9, então qual é o raio? É a raiz quadrada, tem que fazer o inverso para poder dar certo, tá bom? Vamos entender os exemplos? Então a equação reduzida está aí, vamos a duas situações aqui para vocês. Ó. Determine a equação de uma circunferência com centro no ponto O e raio 3. Aqui ele deu o centro e ele deu o raio. O que ele está querendo? A equação. Espera aí, professor, ele já deu o centro e o raio, ele quer a equação, pega a reduzida, simplesmente. Você vai fazer assim, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Você vai pegar a estrutura da equação da circunferência, tá certo? Aí aqui eu tenho o a e aqui eu tenho o b. O a vale menos 3 e o b vale 1, que é as coordenadas do centro. E o raio ele já disse que vale 3. Então é só substituir. Então vai ficar, tem que ficar em função de x e y, tá certo? Então vai ficar x. Agora cuidado para pegar a dica que eu falei. Tá vendo que na estrutura aqui é menos, né? Menos o a. Então faz menos daqui e olha quanto é o a. Menos 3. Aí faz jogo de sinal. Menos por menos, mais. E o a, 3. Entenderam? Aí vai ficar o quadrado mais y. Ó, aqui é menos. E quanto é o b? O b vale 1. Então, menos por mais continua sendo menos. Menos 1 ao quadrado igual. O r, que é o raio, é igual a 3. Aí fica 3 ao quadrado. Só que você não vai deixar assim. Você vai só deixar mais arrumadinho. Então fica assim, ó. X mais 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, só resolve a potência. 3 vezes 3, 9. Pronto. Acabou aqui. Aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. O contrário agora. Eu vou dar a equação reduzida assim, gente, dessa forma. Eu vou mostrar para vocês agora, dando a equação, como é que eu faço o contrário, para tirar de novo o centro e tirar o raio, tá certo? Esses detalhes, vocês vão ficar atentos só isso aqui, ó. Esse e esse. O que eu acabei de falar no início da aula. Como é que eu vou achar o raio aqui? Não vai dizer que o raio é igual a 9. Porque lembra que está ao quadrado, ó. Não está ao quadrado aqui? Então, para você voltar para o raio, você vai ter que fazer o inverso. Vai ter que fazer a raiz quadrada sempre do número, que é o termo independente. Essa é a dica para vocês aí não errar jamais uma questão desse tipo. Vamos entender então direitinho? Olha só. Nessa questão aqui, se ele der essa equação dessa forma, eu vou pedir o centro. Como é que eu faço? Eu sei que pela original é x menos a. Aqui está x mais 3. Não trocou o sinal? Então quer dizer que esse 3 está de sinal contrário. Então, nesse caso, o azinho vale menos 3. Tá certo? Porque, ó, menos por mais, menos. Aí volta o que estava lá no início. Então tem que ser sinal contrário. Se você já vê o número já com o mesmo sinal da equação original, então quer dizer que ele tem sinal positivo. Então, no caso, o b vale 1. Que aí confere com o que está aqui em cima. Ó. O a é menos 3 e o b é 1. Tá certo? Essa é a dica. E o raio, para você achar o raio, é a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. E aí volta ao que estava lá. Aí, nesse esquemazinho que eu fiz aqui, ele vai fazer o exemplo 2. Ele já deu a equação, 2 casos aqui de equação, e ele quer somente o centro e o raio, dando a equação. As duas estão na reduzida. Olha só, tal quadrado e tem um termo independente, então reduzida. Ok? Aí veja só, qual foi a dica que eu disse? Se aqui está mais, quer dizer que está sinal contrário. Sinal contrário, porque tem que ser negativo na original. Então, ele vai ser sinal oposto. Toda vez que você vê que está sinal oposto ao original, já sabe que ele tem sinal contrário ao que está aqui acontecendo. Você está vendo mais 3, então ele vai ser menos 3. Então, nesse caso, o A vale menos 3. Nesse outro, você já está vendo que ele está negativo? Tranquilo. Se ele está negativo, está igual. Então, ele vai ter sinal positivo. É o sinal original dele. Sempre é o contrário, tá certo?
Então, B igual a 1. Pronto. E aqui eu estou vendo 16. Aí, para achar o raio, é a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Pronto, então está aí. O centro, no caso, vai formar aqui, ó, chamado centro C. No caso, como eu chamei de O ali, né? Vamos colocar o Ozinho. Então, o Ozinho de centro vai ficar menos 3 e 1. Tá bom? E o raio é igual a 4. Facinho, né? Agora, vocês estão notando que nesse exemplo B aqui, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Tá certo, professor. Tá na reduzida. Perfeito, está tudo ao quadrado, o termo independente está isolado. Mas eu não estou vendo x menos alguma coisa, x mais alguma coisa, nem o y. Oxente, se eu for colocar na estrutura da reduzida, vai ficar quanto? X menos 0. Não é? X menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual a 10. Alterou alguma coisa? X menos 0, x. Y menos 0, y. Não alterou nada. Então quer dizer que qual é o valor de A e qual é o valor de B? Nulo, porque até por sinal o 0 é neutro, né? Então nesse caso o A vale 0, o B vale 0 e o raio é a raiz quadrada. Lembrar que é raiz quadrada, viu, gente? Raiz quadrada do número que está aqui. Então, nesse caso vai ser o 10. Não é exato, então fica assim mesmo. Aí o centro O, vai ser 0 e 0, tá certo? E o raio é igual a raiz de 10. Quando der para fatorar a raiz, você fatora, tá bom? O raio do 10 não tem como fatorar, não. Fica assim, se você ver só x e y, então já sabe que as coordenadas do centro é nula, tá bom? Fique esperto a esse detalhezinho. Ele está cortando bem no eixo aqui, ó, bem na intersecção do plano cartesiano, do centro. Tá bom? Facinho demais. Agora vamos lá, gente. Ó, eu preparei para vocês um aprofundando o conhecimento. Fique ligado. É aquele momento de trabalhar o conteúdo atual e também relembrar algum assunto anterior. E a gente também já trabalhou praticamente ele aqui também, né? Que é a fórmula da distância. Então, roda aí. A questão do aprofundando diz o seguinte, olha só. Determina a equação da circunferência com centro no ponto A e que passa pelo ponto P. Pronto. Então, se eu fosse fazer graficamente aqui, ó, eu tenho as coordenadas, se eu fosse localizar no plano cartesiano, tenho 1 e menos 2. Então, mais ou menos aqui, ó, eu tenho uma coordenada, que seria o A. Teria 2 e 3, né? Quando x for 2, o y será 3. Pronto. E aí você faria uma circunferência mais ou menos assim. Nossa, perfeito. Meu Deus. Mas é uma circunferência. Você vai fazer com um compasso, ficar lindo, maravilhoso. Aqui tá uma garracheira. Mas a ideia é assim, que eu tenho aqui o ponto P, tá certo? Ele tá dentro da circunferência. Tem o centro da circunferência, por incrível que pareça, que é as coordenadas 1 e menos 2. Então aqui é a representação no plano. Se eu fosse representar o gráfico só com esses dois valores, seria isso. Aí ele está dizendo assim, determina a equação da circunferência com centro em A e que passa pelo ponto P. Ou seja, para me achar a equação da circunferência, eu vou precisar das coordenadas do centro e vou precisar do raio. Só que eu não tenho o raio. Então, ó, essa distância de A para P vai ser o raio. Então, é isso que a gente vai calcular agora. A distância de A para P. É a raiz quadrada. É a fórmula da distância normal lá de geometria analítica, né? Eu vou considerar aqui o A, né? XA, YA, e aqui XP, YP. Então, final menos inicial. Então, vai ser XP menos XA ao quadrado, mais YP menos YA ao quadrado. Pronto. Essa distância de A para P vai me fornecer a medida do raio. Eu tenho que descobrir o raio primeiro para depois descobrir a equação. Então vamos substituir. Ó. XP, nesse caso aqui, vale 2.
menos xa vale 1 ao quadrado, mais, vocês viram que a fórmula da equação reduzida é a mesma fórmula da distância, ela vem derivada dessa fórmula. Eu não estou achando a equação, eu estou achando o raio primeiro para depois achar a equação. Então vamos lá. O y de p vale 3. Cuidado com os sinais. Ó, aqui é menos e aqui também é menos. Então vai ficar positivo ao quadrado, fecha a raiz e vamos continuar. 2 menos 1, 1. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 3 mais 2, 5. 5 ao quadrado, raiz quadrada de 1 mais 25. Então, o raio, nesse caso aqui, vai ser a raiz quadrada de 26. Você nem precisa tentar fatorar aí, porque a gente vai jogar na equação ainda, né? Então, pode deixar assim. Pronto, o que você vai fazer agora? Eu tenho aqui o raio, perfeito, tenho o raio. Eu preciso, além da medida do raio, para achar a equação, eu vou precisar do centro. Aí, agora que eu quero que vocês tenham atenção. Eu tenho dois pares ordenados aqui. Não é qualquer um que você vai pegar para montar a equação, não, viu? Tem que se ligar. Para montar a equação, eu preciso do centro. O centro é o A. Então, eu vou até destacar ele aqui para não misturar. É o 1 e o menos 2. Se você pegar o ponto P e juntar com o raio para montar uma equação, aí você vai ter problemas na hora de se organizar os sinais, aí vai dar errado, tá certo? O P é um ponto que pertence à circunferência, mas para gerar a circunferência eu vou partir do centro, tá certo? E aí vamos substituir de novo na equação reduzida, que é essa daqui. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado, que é derivada lá de cima, né? A mesma estrutura. Você vai substituir os valores aqui, ó, em A e B. Então fica X menos, o A vale 1. Então, 1 ao quadrado mais y, menos aqui e menos aqui. Menos por menos, mais 2 ao quadrado, igual. O raio que a gente achou aqui, nesse caso, é raiz quadrada de 26. Então, fica raiz quadrada de 26 ao quadrado. Então, repete, x menos 1 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual. Cancela a raiz, fica 26. Pronto. Então, está aí a equação reduzida para esse exemplo. Vocês vão ver na próxima teleaula, que a gente vai trabalhar a equação geral, que para determinar a equação geral, a gente também pode utilizar a partida reduzida. É só resolver esses quadrados aqui. Eu vou mostrar direitinho a estrutura. Fique esperto, tá bom? Pronto, gente. Ó, então tá aqui a equação dela. Você precisava inicialmente descobrir quanto era o raio para depois descobrir a equação. Agora, se ele tivesse dado já a equação e pedisse os elementos, aí você já sabe aquele esquemazinho que eu mostrei no exemplo, né? O centro são esses dois valores aqui, olhando a questão, claro, dos sinais, né? E o raio seria a raiz quadrada, tem que fazer a raiz quadrada de 26. Então, voltaria para essa resposta. Então, se ele der o centro e o raio, você acha a equação. Se ele der a equação, na reduzida também você consegue achar o centro e o raio, certo? E aí eu trouxe uma dica, porque ela está chegando. É a hora da nossa estrela. É o momento OBS. Sempre tem coisas importantes para anotar. Então, pega aquele post-it lá, que está na hora. Roda aí. Chegou o momento dela, o momento OBS. Então vamos lá, vamos ver qual é a dica que eu separei para vocês hoje. É em relação à equação na forma reduzida. Presta atenção, são 3 dicas fundamentais. Dada a equação, aqui é a estrutura da equação, né? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a C. Esse C está representando a posição daquele R ao quadrado, né? Lá na equação reduzida eu tenho o R ao quadrado. Aqui ele já não está ao quadrado, quer dizer que já está como se fosse resolvido uma potência, vamos dizer assim, como a gente viu nos exemplos. Se eu fosse determinar o centro e o raio numa equação como essa, o centro eu olharia para os números que estão aqui, ó, acompanhado do x e do y, e no caso do raio, eu teria que fazer a raiz quadrada de c, né, que seria um número lá, para mim, por exemplo, 25. Então seria a raiz quadrada de 25.
16, a raiz quadrada de 16, ele não está ao quadrado. Então, para você descobrir o raio, você vai recorrer à raiz quadrada. Então, preste atenção no que a gente viu lá para as OBS que eu vou trazer agora. Esse A, B e C, eles pertencem aos reais, tá certo? Então, temos a seguinte situação. Se C, olha só, se C for maior que zero, o gráfico da equação no plano cartesiano é uma circunferência. Espera aí, professor, como assim? Eu vou ter o centro, vou, porque ele pertence aos reais, né? Vai ter uns números aí. O A e o B vai ter coordenada. E o C, ele é maior que zero. Vamos botar 25. C igual a 25. Então, para descobrir o raio, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Se tem raio, quer dizer que tem distância do centro para um ponto que está na circunferência. Lembra do desenho que eu fiz? Perfeito aquele desenho? Maravilhoso. Então, se tem distância, quer dizer que tem circunferência. Porque vai ter centro, vai ter um ponto qualquer lá na circunferência, então vai ter um raio. Se tem raio, tem circunferência. Então, existe circunferência se o C for maior que zero. Ou seja, se esse termo independente aqui for maior que zero. Está captando? Vamos à segunda dica? Se o C for igual a zero, se esse número que aparecer aqui for igual a zero, a raiz quadrada de zero é quanto? Zero. Quer dizer que a distância do centro até a circunferência é nula. Ué, então, se C for igual a zero, o gráfico da equação é constituído de apenas um ponto, que é o ponto A e B. Ou seja, só vai ter um ponto, gente. Não tem circunferência nenhuma, só tem um ponto, que é o centro mesmo. Porque a distância do centro até a circunferência é nula. Não tem distância, então não tem circunferência. É somente um ponto. E aí seriam as coordenadas de A e de B que vão aparecer. Se for igual a zero aqui. Agora, professor, e se esse C aqui for menor que zero? Ou seja, se ele for negativo. Para descobrir o raio, eu não vou ter que fazer a raiz quadrada de C. Mas se ele é menor que zero, qual é a raiz quadrada do número negativo? Não tem. Pera aí. Então, se não tem raiz quadrada do número negativo, isso implica dizer que não tem raio. Se não tem raio, opa, então não tem circunferência. Tá certo? Então, ó, se C for menor que zero, não há gráfico, pois o conjunto de solução da equação é vazia. Aqui, gente, ainda tem o raio é nulo, né? A distância é o próprio ponto. Só que aqui, ele está dizendo que o C é negativo, ou seja, não tem nem o zero e nem qualquer número positivo, ou seja, não tem raio, não tem distância nenhuma, e aí não tem circunferência. Então, aqui na primeira tem, na segunda tem. Só que na primeira você visualiza a circunferência, o centro, direitinho. Aqui, quando for igual a zero, você só vê o centro, tá certo? Só é um ponto mesmo, qualquer um ponto, nesse caso. E nesse não tem gráfico. Questão de vestibular, derruba se você não prestar atenção nesse detalhe, tá certo? Então, fique esperto. Se você... É equação reduzida, viu, gente? Se você vê que esse númerozinho termo independente aqui está negativo, não tem gráfico, ok? Não vai ter circunferência nenhuma se aqui for negativo. Então, fique esperto, são esses detalhezinhos aí que fazem a diferença. Eu vou fazer até esse gesto aqui, ó. Você já sabe, né? É hora de terminar com música, é hora de sofrência, minha gente. Hoje é sertanejo. Vamos zerar com música sertaneja hoje, só podia ser. Ó, mais conteúdo, você já sabe. Vai lá no meu canal, digita Gilmar Primo no YouTube, que você fica por dentro da matemática, de qualquer assunto do ensino médio. Fica à vontade para se divertir. Ó, um abraço bem carinhoso e até a próxima.